Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da era cristã. Era um homem de natureza rígida e severa, e embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos, e desencadeou a quinta perseguição. As crueldades executadas nesta perseguição foram de tal calibre que muitos dos espectadores se estremeciam de horror ao vê-las e ficavam atônitos ante o valor dos sofredores. Lemos em Apocalipse que o Senhor mandou que seu servo João escrevesse uma carta ao anjo da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A maioria dos escritores da antiguidade concorda que o anjo, ou seja, o bispo da igreja de Esmirna, era Policarpo, afirmando que ele era discípulo de João. Antes de ser preso, quando seus perseguidores já estavam se aproximando, alguns amigos procuraram escondê-lo, levando-o para outra cidade, mas logo foi descoberto. Quando seus perseguidores vieram prendê-lo, ele os convidou a participar de sua refeição e, depois de livre e espontânea vontade, se entregou aos seus inimigos, que o levaram ao procônsul. Este o pressionou dizendo: jura e dar-te-ei a liberdade, blasfema contra Cristo. Policarpo respondeu-lhe: durante 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como iria eu agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ante a firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo, atado já em meio à fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta: Senhor Deus soberano, te dou graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Assim, em meio às chamas, entregou a vida o bispo ancião. Também neste mesmo período, em Lyon, na França, foi executada Blandina, que foi presa e torturada a tal ponto dos carrascos terem que revezarem entre si. Depois foi atirada a touros ferozes que perfuraram seu corpo. Como em meio a tantos tormentos, Blandina seguia firme em sua fé. As autoridades ordenaram que fosse degolada. Felícitas, viúva cristã, também sofreu por recusar-se a abandonar a sua fé juntamente com seus 7 filhos. Uns foram açoitados até a morte, outros degolados, e ela, por último, decapitada. Os cristãos que abraçavam o martírio não o faziam movidos por mera opção, impulsos ou convicções humanas, mas pela vontade e permissão divina, que concede ao fiel a força e a coragem necessárias para suportar a mais terrível das provações em defesa da fé em Jesus Cristo. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade,
mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte se tornavam então publicamente seguidores de Jesus Cristo. Para os cristãos, não bastava apenas viver como Cristo. Eles tinham o desejo de morrer como Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé, privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Antes, com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram, senão, passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias, e ainda existem muitas outras. Estas galerias têm uma altura de 2 metros e uma largura aproximada de 1 metro a 1,5 metros, e contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos ou horizontais, um acima de outro, ao modo de beliches de barco. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore, ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram estes túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Entre esses estava Perpétua, jovem de 22 anos e mãe de um bebê recém-nascido, e Felícitas, uma mulher casada e em avançado estado de gestação quando foi apreendida. Dias depois da prisão, ela deu à luz a uma menina que depois foi adotada por outra irmã na fé. Para Perpétua e Felícitas, o fim viria através dos chifres de um touro enfurecido. Primeiro, ele atingiu Perpétua, depois foi atrás de Felícitas. Elas levantaram diversas vezes, mas o animal não conseguiu liquidá-las. No fim, Felícitas foi decapitada, e quando chegou a vez de Perpétua, o gladiador tremia e só conseguiu feri-la. Então, ela tomou-lhe a mão e guiou a espada até o seu pescoço, aceitando a morte em nome de Cristo.
Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento saudável para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esta primeira perseguição a nível estadual terminou subitamente, quando o imperador Valeriano foi capturado numa guerra com os persas. Durante a paz geral que se sucedeu, a igreja cresceu em número e influência, e na segunda metade do século III começou a serem construídas os primeiros templos.